Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como eu faço o meu autocuidado na prática, né? 7 coisas que eu costumo fazer que são simples, mas que eu não abro mão, porque para mim são prioridades. Eu fiz aqui uma listinha só para eu não me perder, né? Mas não tem a mais importante, a menos importante, né? É só para ficar mais prático. Então, a primeira coisa que eu não abro mão é de uma alimentação regular, uma alimentação mais saudável, né? Então, eu procuro sempre dar prioridade para comer a minha própria comida, comer em casa. Eu gosto de comer arroz integral, feijão, legumes, verduras, ovo, frango, enfim. De vez em quando uma carne vermelha, mais raramente ainda peixe. Gosto dos dois, mas eu não gosto de fazer isso em casa. Então quando eu saio e se eu tiver com vontade, aí no restaurante eu pego, mas é muito raro também. Então eu procuro não substituir a comida mesmo, de verdade, comida natural, por lanche, por pizza, por salgados, não tomo refrigerante. Então eu procuro ter um equilíbrio e eu percebo a diferença no próprio corpo, né? Ele responde de forma diferente, porque dependendo do que a gente põe para dentro, você vai se sentir mais pesado, empachado, né? Estômago alto, você fica mais letárgico, né? Você fica muito lento, você fica com raciocínio também mais difícil. Então quando a gente muda a alimentação, isso muda também, né? Na prática, no dia a dia. Não quer dizer que eu nunca mais vá comer qualquer outro tipo de coisa. Se eu sentir vontade, eu não me limito. Então, quando eu tenho vontade de comer pão, por exemplo, que eu não como mais pão já tem alguns anos, mas se eu tenho uma vontade de comer, eu não vou me privar de comer. Eu vou e pego, né, o pão que eu tiver com vontade e naquela ocasião eu como e é isso. Não vou ficar passando vontade das coisas também, né? Mas na medida do possível eu procuro sempre ter uma alimentação mais regular, né? O melhor que eu posso. A segunda coisa é procurar tomar 2 litros de água por dia. Pelo meu peso eu teria que tomar 1,8 litro, mas eu arredondo para 2 para ficar mais fácil, né? Aí eu para me ajudar nisso, porque eu não tenho muita facilidade com tomar muita água. Antigamente eu tomava mais água quando eu tinha sede, né? E não pode ser assim, né? O corpo precisa de uma quantidade correta para poder fazer todo o metabolismo e tudo mais, né? Para repor o que a gente perde de suor e tudo. Só que aí eu não tinha o controle de quanto que eu tomava, quanto eu não tomava, e aí eu resolvi comprar essa garrafinha. Ela tem 1 litro. Então eu procuro tomar 2 dessas por dia. Mas eu não vou mentir e dizer que eu consigo todos os dias. Não, às vezes eu tomo 1,5. Eu preciso ficar mais atenta com isso. Porque se eu estiver muito ocupado com outras coisas, passa batido e eu não acabo não tomando, né? Ou se eu não tiver com muita sede, mas eu procuro me policiar para poder fazer isso direitinho. E é muito benéfico, né? Porque aí a água ajuda a limpar, né, o corpo. Além da água, eu também tenho sucos, né? Só que aí eu não contabilizo o suco, né? Suco natural, por exemplo, de beterraba, laranja e outros que eu gosto de tomar. Sucos naturais gosto muito, só que eu não contabilizo, né? Porque tem o próprio açúcar da fruta ou da beterraba. Então eu só considero a água mesmo. Mas eu tenho tomar água sempre, eu tomava, só que eu não tinha antes essa medida de o quanto que eu estava tomando. E aí eu percebi que tomar esses 2 litros, para mim não era uma coisa tão fácil, mas com o tempo foi se tornando mais fácil, né? E quando tá calor fica mais fácil, com atividades físicas também. Então eu procurei colocar isso como uma prioridade, tomar esses 2 litros por dia. E agora, mais recentemente, eu tô conseguindo fazer isso com mais facilidade, né? Sem falhar tanto, mas é como eu disse, nem sempre consigo tomar as 2 inteiras. Às vezes vai 1,5, e aí, ou 1 e mais um tanto assim, enfim. Mas a gente vai melhorando a cada dia, né? Conforme
o tempo vai passando, eu vou procurando ficar mais atenta com isso. Mas é muito bom, já tem feito diferença também. A própria pele tá mais, eu não sei como dizer assim, porque antes eu sentia ela mais ressecada, mais acinzentada um pouco, né? Eu tenho uma tendência a ter pele seca, mas eu percebi que tomando mais líquidos foi ficando melhor. E já pegando o gancho, a terceira coisa que eu faço é o skincare. Básico, simples, eu não sou de usar muitos produtos, mas eu procuro sempre manter a higiene da pele, né, tanto do rosto como do corpo, mas eu não abro mão de ter os hidratantes específicos, né, para o rosto e para a pele. Como eu disse ainda há pouco, eu tenho uma tendência à pele seca, então eu tenho que estar sempre hidratando tudo, o corpo todo. Então, pra mim, hidratante tem que ser que nem água, tem que ter em cada canto que eu tô, tem que ter pelo menos um frasquinho, porque eu preciso passar. E no rosto, eu costumo usar sabonete específico, né, pro rosto. Também alterno com água micelar para poder limpar os poros mais profundamente. Hidratante também, eu passo de manhã, passo antes de dormir. E assim eu vou fazendo, como eu disse, de forma simples, mas eu procuro não deixar passar batido esses cuidados, porque faz toda a diferença. Tinha uma época que eu tinha essa parte aqui, né, na bolsinha aqui dos olhos, é uma pele bem fina, né? Mas era bem, eu não sei como dizer, tipo rachada, era meio craquelada, assim. É falta de hidratação e nutrição, né? Tanto por dentro quanto por fora. E aí eu olhava aqui e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo, né? E aí eu comecei a ficar mais atenta com isso e procurar, dentro das minhas possibilidades, suprir essa necessidade da pele, né? E melhorou bastante também, né? Então, nem sempre eu consigo usar todas as coisas que eu quero, né? Às vezes eu consigo usar sérum com vitamina C, às vezes não. Então, às vezes acaba, como um tempo atrás acabou, eu estava usando um sérum com vitamina C, acabou, eu não repus ainda. Mas assim, pelo menos o básico, que é a higiene da pele e a hidratação, e o protetor solar também facial, né, que eu uso, isso eu não abro mão, porque eu senti que isso faz a diferença mesmo para a pele. Eu já tô com umas manchas assim, já tenho um bom tempo essas manchinhas aqui. E aí, para não piorar ainda mais a situação, eu não abro mão de passar o protetor solar, né? Mesmo que eu vá ficar em casa, isso foi difícil para mim no começo, né? Porque para mim não tinha lógica eu passar o hidratante facial, o protetor solar facial, se eu fosse ficar em casa, né? Mas aí a dermatologista explicou que mesmo a luz artificial, ela contribui, né, com o aparecimento dessas manchas, o calor de cozinhar, né, enquanto a gente está na cozinha. Aliás, tem várias coisas, né, que favorecem o aparecimento, né, como brevemente, né, como ela me disse, luz artificial, tem a tendência genética, tem o fator sol, mesmo que a gente está protegido com viseira e tudo mais, tem o que reflete do chão para cima. Enfim, você tem que viver com protetor solar, né? E aí no começo eu confesso que em casa eu não usava, não, mesmo já sabendo disso, mas aí para poder criar o hábito eu passei a usar. Eu coloquei na minha rotina, então eu coloco de manhã o hidratante primeiro e aí depois eu já passo o protetor para já cumprir com essa meta aí de cuidados com a pele, né? E aí depois de academia, né, do exercício eu também passo, porque tem o trajeto para casa, e assim eu vou procurando deixar ele mais natural na minha vida, né? Um pouco mais presente. Mas no começo também não era muito fácil, não, né? Tem que criar novos hábitos, né? E agora eu já estou conseguindo fazer isso com mais facilidade. A quarta coisa que eu faço, e eu não abro mão também, é de exercícios físicos. Gosto de fazer vários tipos de exercícios. Gosto mais ainda se for na academia. Na época de pandemia eu fazia em casa, mas não deixo de fazer.
Eu procuro sempre estar em movimento, porque isso faz uma diferença total na minha disposição. Na disposição, no humor também, porque quando eu não tenho essa rotina com práticas de exercício, eu fico muito mal-humorada, extremamente mal-humorada. Tudo me irrita e parece que você fica com excesso de energia ali para gastar, para pôr em outras coisas, e eu não sei. Sinceramente, eu não funciono bem sem atividade física. Então, eu procuro fazer os meus treinos, não faço mais em casa, né? A partir desse ano eu voltei para a academia e eu faço lá, enfim, variedades de atividades, porque eu sou dessas. Gosto de coisas dinâmicas, não gosto de coisas repetitivas, então eu tô sempre fazendo uma coisa ou outra, sempre também observando o que eu posso, o que o corpo aguenta, mas mais especificamente o que me deixa feliz, o que eu gosto de fazer, para que aquilo não seja uma obrigação, uma coisa estressante. Eu tenho que fazer porque faz bem para a saúde, eu tenho que fazer porque o médico mandou, eu tenho que fazer... Não tem que. Eu faço porque eu gosto. Então, eu alterno atividades em academia com caminhadas no parque, na trilha que tem aqui perto, e assim vai. E isso, para mim, faz uma diferença enorme na disposição. Parece que o meu dia rende muito mais. Eu gosto de fazer já logo cedo, é uma das primeiras atividades do dia, né? Tomo café, faço aí a minha skincare rápida e vou fazer os meus treinos. Volto e aí eu tenho muito mais disposição para poder fazer as coisas, né? Da vida, da casa e da vida, né? Então eu não abro mão de atividade física, porque isso faz bem para minha mente, isso faz bem para mim. Então tudo que é importante para mim é uma prioridade e eu não abro mão disso, independente de estar numa academia ou não. Se eu tiver que fazer em casa, eu vou fazer em casa. Se eu tiver que ir pro parque, eu vou pro parque, enfim. Mas vai estar na minha rotina, assim. Outra coisa que eu faço, isso é um pouco mais recente, né? Que é dormir 8 horas por dia. Antigamente eu não tinha esse hábito, porque na verdade eu não tinha o controle do sono. Eu era mais livre com questões de horário, ficava muito tempo na tela de computador ou celular, e aí vai pegando uma coisa na outra. Quando você vai ver, já é 11, já é meia-noite, meia-noite e meia, e eu não estava bem longe de estar dormindo ou de com sono para dormir. Mas como isso também faz diferença na gente, no nosso corpo, na mente, né? Porque a mente não fica tão clara quando você não tem um bom descanso, uma boa noite de sono. Tudo fica ruim, tudo fica diferente. A sua disposição, a saúde, você fica muito mais cansado quando você não tem um sono de qualidade. A mente parece que fica confusa, fica obstruída, enfim. E eu comecei a perceber a necessidade de me desconectar mais das telas a partir de um certo horário e dormir. E no começo não foi fácil, justamente porque eu tenho que acostumar o corpo, né? Eu tinha que acostumar que a partir de agora eu teria uma nova rotina. Então eu já vou diminuindo telas à noite, celular, computador, e 10 horas eu já tenho que estar na cama. Então eu procuro dormir 8 horas, porque 8 horas por dia, né? Eu digo. Eu deito às 10 e levanto 6 da manhã. Então eu procuro fazer isso. Às vezes falha um pouco, depende também, né? Porque às vezes eu chego mais tarde, por conta dos treinos também, que eu treino à noite. E aí, às vezes falha um pouco, né? E aí ou eu compenso, ou então vai ficar umas 7 horas aí de sono. Mas eu percebi que quando eu fiz isso, e no começo eu não conseguia mesmo dormir, a cabeça tá muito acelerada e tal, eu comecei a fazer todos os dias. Com sono ou sem sono, eu vou ir deitar, eu vou pra cama, e uma hora o corpo vai se acostumar. E agora tá bem mais fácil, né? Porque o corpo já entendeu esse novo ritmo, aí vai dando esse horário já, partiu cama, vamos dormir, e nada de tela. Eu não levo o celular pra cama comigo pra ficar olhando, vendo vídeo ou ouvindo música,
nada, nada, nada. Eu me desconecto total. E pela manhã eu também procuro não pegar celular logo de cara. Eu tenho o meu momento comigo, né, com as minhas coisas pessoais, de fazer uma oração, de agradecer, de tomar meu café. E aí, a partir daí, eu dou uma olhadinha para ver o que tem ali, se tem algo importante. Depois eu deixo de lado também um pouco. Eu procuro diminuir esse tempo de tela, mesmo ao longo do dia. Nem sempre é fácil, mas na maioria das vezes eu procuro de forma consciente olhar só de forma pontual, se tem alguma coisa para ver, para fazer, e enfim, não ficar dependente de celular ou de computador para tudo, né? Senão é o tempo inteiro na tela, e não dá, isso também não é legal. Então essa é a quinta coisa, né, que eu faço, procurar ter as 8 horas de sono por dia. A sexta coisa, na verdade, ele é um combo, é um mini combo. Só que eu não separei, senão ia ficar uma lista enorme, né? Que é o quê? Os cuidados de salão em casa. Que é fazer pés, mãos, sobrancelha, retoque de raiz e hidratação também, né? Uma certa hidratação aí e tal. Cortar umas pontinhas de cabelo. Esse tipo de cuidado eu mesmo faço. E eu não abro mão de semanalmente fazer as unhas e a cada 2 semanas fazer os pés, né? Com dinheiro ou sem dinheiro eu vou estar fazendo isso. Como eu não faço em salão, eu já criei o hábito já há muitos anos, eu faço em casa mesmo. Porque eu invento as minhas coisas, invento as minhas misturinhas e enfim. Desde que estejam feitas, ótimo, eu não abro mão disso. Então eu faço o cuidado, né? Mãos, pés, o retoque de raiz, né? Porque ninguém merece cair com os cabelinhos brancos aparecendo. Não abro mão também, faço isso sempre. Gosto de fazer uma hidratação separada aí nos fios, porque se eu tivesse que fazer em salão ia ficar uma fábula, né? Eu lavo o cabelo pelo menos 5 vezes na semana. Não tem como estar toda hora fazendo uma hidratação profissional e tudo mais. Então eu procuro fazer em casa. E a parte aqui de sobrancelha, que eu falei que eu faço, é claro, gente, nada disso é em nível profissional, tá? É nível usuário, pessoa simples, pessoa comum, amadora como eu. Eu dou meus pulos e eu faço. E aqui é só limpar mesmo, limpar a parte daqui, limpar a parte daqui. Não é como, né, as profissionais que faz o desenho, tudo certinho, aí é um outro rolê. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não vou deixar, independente de poder ir para o salão ou não, eu não abro mão de fazer isso. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ter esse meu momento. É o momento que eu pauso, eu fico comigo, vou fazer as minhas, né, coisinhas aqui comigo, cuidar do corpo, do cabelo, hidratar a pele, aquela coisa toda, né, que toda mulher sabe e merece. A 8ª coisa que eu faço, e isso é importante para todas nós mulheres, por favor, check-up anual ginecológico. Tem que fazer certinho os exames ginecológicos, gente, é importante. E eu procuro sempre fazer isso. Às vezes não consigo fazer anual, já teve vezes que eu cheguei a fazer com 1 ano e meio de janela, né? Mas normalmente eu sempre marco um mês certinho ali pra estar sempre, por exemplo, tinha uma época que todo outubro eu ia começar a saga dos exames. Aí depois eu mudei pra janeiro, né? E aí eu ia assim, de janeiro em janeiro. Esse ano eu não fiz ainda, preciso marcar. Então provavelmente eu devo marcar lá para outubro também. E aí eu vou fazer todos os exames certinhos. E isso não dá para brincar, a gente precisa cuidar, independente de qualquer coisa, a gente precisa cuidar da saúde interna, né? Fazer os exames de mama, exames lá da parte de útero e tudo mais, e Papai Nicolau, e colposcopia, essa coisa toda, é importante. Então essas são as 7 coisas que eu costumo fazer, são os meus 7 hábitos, minhas prioridades de autocuidado. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão de fazer isso, porque se eu não cuidar de mim, ninguém mais vai cuidar, né? E ninguém tem essa obrigação, né? Essa é a minha obrigação, é a minha parte. Porque tudo que se refere a gente, é a gente mesmo que tem que cuidar.
E a gente que tem que ir atrás e fazer os corre. Então é isso. Agora vocês já sabem um pouquinho mais da minha rotina de autocuidado e deixa aqui o que vocês também costumam fazer aí como rotina de vocês, tá bom? Um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!